Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Desafios e Soluções. Estudamos temas da psicologia, da série psicológica de Joana de Ângeles, fazendo uma ponte entre a psicologia tradicional e o estudo da psicologia espírita. O espiritismo estudando a psicologia através dos seus conhecimentos, do seu repertório, das suas pesquisas. Bem, hoje vamos falar de um tema que muitas vezes eu escuto em palestras, ou mesmo no bate-papo com algumas pessoas, dizerem que na próxima vida não quer voltar a ser marido ou mulher ou filho ou parente ou amigo de uma pessoa que hoje a nossa relação é estremecida. Analisando bem essa argumentação, é uma fuga de uma coisa que a gente precisa vencer, né? Então, talvez seria fácil não encontrar alguém que é difícil no nosso caminho e a gente seguir a nossa trilha. Só que se eu tenho pendências com aquela pessoa, eu vou caminhar a minha trilha carregando coisas que vão me atormentar ou causar restrições na minha personalidade. Por quê? Porque eu carrego feitos com aquela pessoa que machucaram ela, trouxe uma série de complicações e também para mim, e enquanto eu não arrumar isso, eu não vou seguir leve, flutuando na vida como se nada acontecesse. Aliás, estas relações justamente são ingredientes do nosso crescimento, porque elas nos obrigam a gente a se mexer e buscar solução, e com isso a gente cresce. Outra coisa, quando a gente faz essa colocação, não quero mais encontrar tal pessoa, a gente está falando de um ponto de vista do ego ou do nosso estado atual, mental ou psíquico, que envolve tanto as ideias como as emoções, um estado de restrições, de limite. Então, os nossos anseios são carregados desses limites. Quando a gente suplanta o limite, quando a gente melhora no crescimento pessoal, aquele desafeto que antes nos atormentava, não atormenta mais. Porque o modo de a gente lidar com ela muda, né? A nossa capacidade de enfrentamento é outra, além desta que nos encontramos. Muito bem, feito este preâmbulo, vamos ao livro chamado Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Ambos benfeitores nossos, né, da humanidade, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira e tantos outros. Olha só, gente. Nascendo e renascendo para desenvolver o seu Deus interno, enquanto intelectualizam a matéria, unem-se umas às outras, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. Esses encontros e desencontros, essas aproximações, essas convivências com pessoas das mais diversas condições, decorre dessa afinidade criada a partir dessas relações. Você começa a trabalhar numa empresa, com uma pessoa do seu lado, uma secretária, ou você o assistente do gerente, seja lá o que for. Essa relação vai provocar aproximação, afinidade ou desafeto. Alguma coisa vai acontecer. Dificilmente a gente passa neutro numa relação dual. Então, veja bem, aqui ela fala da intelectualização da matéria. Que coisa, como que eu vou intelectualizar uma matéria dessa daqui? E aí
Na inteligência artificial, encontramos a seguinte definição de intelectualização da matéria. Diz: elevar a matéria a um nível superior de organização e complexidade através da ação do espírito. Levar a um nível superior. Bem, nós sabemos que o nosso corpo é constituído de células, de tecidos e por aí vai. Não sou da área, não tenho gabarito para falar. Bom, as nossas células são consciências em evolução, que emitem energia também. Mas vamos falar de nós, que nós emitimos energia. A nossa energia impacta no ambiente ou no lugar onde nós estamos irradiando. Eu lembro de uma colocação, se eu estiver errado, o ouvinte que possa me corrigir, ou exatamente isso, possa me corrigir, Emmanuel falando que os animais evoluem pela dor evolução e pelo impacto das nossas energias sobre eles. Então, se eu estou num estado alegre, eu irradio essa alegria e impacta um objeto, uma pessoa, ou se eu estou triste, eu vou impactar do mesmo modo aquele objeto ou pessoa, com esse teor de energia, de informações, não é? Então a matéria recebe também os nossos impactos dos nossos pensamentos, emoções, energias, comportamento. E isso deve provocar alguma alteração. Como se diz, que Leon Denis disse, que o espírito dorme não é na pedra, tem um outro nome. Dorme agora fugiu. Ele acorda nas plantas, no vegetal, depois no animal e no ser racional, no hominal. É na parte inorgânica, a primeira estada do espírito na matéria, e que recebe o nosso impacto e que ajuda o nosso desenvolvimento também com as suas forças. Bem, como eu não conheço muito essa matéria da energia e de átomos, eu vou mais adiante. Bom, nascendo e renascendo para desenvolver o seu Deus interior, como diz Allan Kardec, da nossa perfectibilidade. Nós temos a tendência, ou nós estamos destinados à perfeição relativa. É o nosso Deus interior que vai se desenvolvendo diante da nossa relação com o mundo. Então, Deus interior, enquanto intelectualizam a matéria, unem-se uma às outras, olha só, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. Por isso que tem aquelas pessoas que nós temos mais ou menos afinidade. Tem algumas pessoas que a gente chega perto, parece que a gente está reencontrando alguém de muito tempo conhecido. Uma facilidade de sair as ideias, um sentimento gostoso, a coisa flui bem leve, né? Por outro lado, algumas pessoas são penosas as relações de ambas as partes. Parece que existe alguma coisa atrapalhando, um mal-estar, um sentimento de perseguição ou de provocação. A coisa fica ruim. Mostra que as relações foram perturbadas no passado. E também tem a questão do presente, como que é a personalidade no presente. Se é uma personalidade mais harmoniosa, mais crescida evolutivamente, ou imatura, onde predominam os instintos, a agressividade. Esse mistério responde pelos laços de família que desenvolvem a fraternidade e fundamentam o indissolúvel amor no futuro. Esses encontros. Então, por exemplo, aquilo que foi dito no começo do indivíduo não querer reencarnar com uma pessoa que hoje é difícil, quando a gente convive com ela num mesmo lar, no mesmo trabalho, essa animosidade vai se transformando em simpatia, empatia,
amizade. Por quê? Todo dia a gente vê a pessoa, ela precisa de nós, nós precisamos dela, a gente troca favores, a gente conversa por obrigação do trabalho e no final das contas vai transpondo a barreira que nós tínhamos com ela por conta da personalidade de cada qual, de não tolerar algumas coisas ou de se sentir provocado e quejando. Muito bem. Essa convivência, então, vai tornando essa afinidade cada vez maior e fazendo um vínculo entre elas, onde estar perto dessa pessoa, depois que formou esse vínculo, é um encontro gostoso, afável, de crescimento, de espairecimento, é muito bom. Eu lembro que quando eu trabalhava na Casa Transitória como voluntário, eu fiz alguns amigos lá que são amigos até hoje. Todo sábado que eu tinha que ir lá, que eu me comprometi a ir, que era uma delícia, eu formei amizades muito legais, muito prazerosas. Só de pensar em ir lá no final de semana já causava um bem-estar gostoso, porque eu ia encontrar pessoas que eu me afinizava, que a gente se dava bem, que a gente trocava ideias. Enfim, nós fazemos isso no ambiente profissional, familiar, na rua em que moramos com alguns vizinhos, no centro espírita, na religião, no grupo de estudo, a gente tem essa capacidade de se afinizar com o outro. E o objetivo nosso reencarnatório é evoluir e caminhar para a fraternidade universal. Então, obviamente que essa característica nossa, essa capacidade de formar vínculos, é muito bem-vinda para aumentar cada vez mais essas vinculações. Afeições profundas e desafetos ferrenhos, é o que estávamos falando. Afeições profundas e desafetos ferrenhos. Aquela pessoa que você não suporta nem pensar, não olhar, não pensar, não dar a mão, não olhar. É uma coisa muito profunda. Então você imagina como está machucada a alma, usando a alma aqui como metafórico, que a gente usa agora espírito, né? A alma é quando o espírito está reencarnado, quando desencarna é espírito e aqui no corpo é matéria, mas a gente usa genericamente como espírito. Então o espírito está machucado de convivências danosas, onde ambas as partes saíram machucadas. Então, olha só, afeições profundas que vêm por conta de convivências infindáveis, muitas vidas juntas. Quantas vidas? 500 anos, 1000 anos, 2000 anos? Nós não temos um número aqui para dizer, mas sabemos que, como espíritos eternos, a nossa caminhada é muito longa. Afeições profundas e desafetos ferrenhos procedem de vivências felizes ou desventuradas em existências anteriores, que forjam os vínculos de uma ou de outra expressão, agora ressurgindo como necessidade de ampliar a área da ternura e refazer o caminho gerador da animosidade, semeando amizade. O nosso querer nem sempre é atendido, porque às vezes o nosso querer é fugir da raia, né? Se eu reencarno numa família e a relação é difícil, em vez de a gente trabalhar essa relação difícil para melhorar, muitas vezes nós damos vazão à nossa animosidade, o nosso orgulho de ter que ser do nosso jeito, etc. Aí entra em atrito com alguém. Esse atrito vai crescendo, crescendo. Então, por exemplo, se é o filho com o pai ou com a mãe, o filho cresce, se casa e vai embora. Aí não visita mais a mãe, não visita o pai por causa daquela animosidade que eles tinham. Ou quando se encontram em festas, aniversários e por aí vai, aquelas provocações, aquelas discussões desnecessárias, enfim,
o indivíduo conseguiu formar um desafeto muito bem estruturado por conta do modo de tratar o outro e vice-versa. Essa animosidade vai ter que ser superada, vai ter que ser vencida para continuar o nosso processo de crescimento. Ou como nós vamos crescer, como que eu vou me tornar um espírito melhor se eu guardo um ódio, uma raiva, um rancor de uma pessoa, que toda vez que eu vejo ela eu desejo mal ou faço mal para ela. Como que eu vou me tornar uma pessoa boa? Não dá, é excludente, é incoerente. Então eu preciso me tornar uma pessoa melhor, que é uma conjugação do esforço pessoal com o crescimento, que o crescimento também é esforço. Quando eu cresço, quando eu desenvolvo mais capacidades, eu compreendo melhor o que está acontecendo e me deixo menos afetar pela situação por conta da capacidade que eu adquirir de avaliar a coisa por um outro ângulo que não aquele ângulo doentio. Acho que eu estou falando depressa demais, não é? Muito bem. Então, por conta das existências anteriores que forjaram os vínculos de uma ou de outra expressão. Olha, ainda nós somos pegos pela força do nosso aprendizado social e pela força do aprendizado pelo Espiritismo. Pela força do aprendizado social, nós damos muito valor e a causa de coisas que acontecem conosco exclusivamente da matéria. Nós dizemos que formamos inimizade porque aquela pessoa é antipática para mim, por isso eu não suporto ela. Eu gosto daquela porque ela é legal. Não é só por essa relação atual que a pessoa é legal ou é chata. Tem a história anterior que o indivíduo traz registrado dentro dele, em forma de imagens, emoções, ideias, dos atritos, das brigas que eu tive com aquela pessoa. Então, dentro de mim, quando eu tomo contato com aquela pessoa difícil, gera uma série de tormentos internos, raiva, ódio, enfim, tudo que é de ruim por conta da eclosão das coisas ruins que nós vivenciamos, como das coisas presentes também, né? No entanto, esta visão materialista, ela se encerra na experiência carnal. Na visão espírita, transcende a esfera carnal e vai além da vida atual, partindo para as vidas anteriores, que são milhares de experiências com pessoas as mais diversas, em condições também as mais diversas, que compõem o nosso repertório. Então é daí que vai nascer, ou melhor, nascer não, vai vir à tona a animosidade ou o afeto gostoso que a gente tem com a pessoa. Então, às vezes a gente encontra um discurso de um espírita sempre trazendo essa questão material, essa visão material. A lei de causa e efeito vige em nossas vidas, ela regula a nossa vida. Não é a casualidade, não é o acontecimento fortuito que alimenta a nossa vida, que direciona a nossa vida. A nossa vida atual é a continuação das vidas anteriores. Allan Kardec fala que a nossa vida atual é imediatamente a sequência da vida anterior. A gente sai da vida anterior e entra na vida atual. Depois da desencarnação, o estágio na vida espiritual, etc. Então, ficar falando que não é, você viu a primeira vez uma pessoa e não gosta. Você vai falar que é só por causa do quê? Do sorriso dela, do cabelo dela? Não, são os afetos que estão se desdobrando do inconsciente. Olha só, essas experiências transatas do passado, foram responsáveis pelas afetividades que desempenham fundamental importância no comportamento de cada qual. Não fugimos disso. Não é o azar de estar num lugar e acontecer um acidente, estar numa festa, conhecer alguém, se casar com aquela pessoa e depois os dois viram inimigos. Não é acidental.
né? Faz parte de uma programação espiritual objetivando a elevação do planeta e a nossa elevação. Então, essas experiências transatas foram responsáveis pela afetividade que desempenha fundamental importância no comportamento de cada qual. Do mesmo modo, hoje, quando estamos constituindo, programando ou trabalhando para o desenvolvimento de amizades legais, isso vai nos enriquecer tanto no presente como no futuro. Nós estamos criando condições para ter relações positivas, construtivas com pessoas que a gente vai conhecendo agora. Por outro lado, se você conhece pessoas destrutivas, malévolas, de baixo nível moral para conviver, pode ser que você esteja arrumando problema para o seu futuro. Porque essas pessoas vão se portar assim na outra existência e se você não tiver cuidado, vai para o buraco junto. Não que elas vão ficar eternamente nesse estado, mas também não muda de um momento para outro. Se hoje a pessoa é uma pessoa muito ruim, muito má, na próxima existência ainda ela vai apresentar esses traços. Ela teria que fazer uma revisão total na espiritualidade quando desencarnasse para mudar esse comportamento. Mas se ela tem uma consciência perturbada, ela vai conseguir? Provavelmente não. São essas circunstâncias que geram a grade escolar da vivência no educandário terrestre. A grade escolar é a grade escolar do casamento, da paternidade, da maternidade, de empregado, de empregador, de beleza, de feiura. Essas matérias, essas lições compõem a nossa grade escolar, onde nós vamos aprender várias qualidades com aquela experiência. A memória profunda do perispírito, que é o corpo espiritual, como diz André Luiz, encarrega-se de selecionar as informações que propiciam o crescimento intelecto-moral na direção da plenitude. Bom, todas as informações das nossas experiências estão registradas no perispírito. Aí na programação reencarnatória os benfeitores vão trabalhar esse repertório junto com o nosso propósito atual de qual vai ser o nosso caminho. Renasce cada espírito no corpo físico para aprender e aprofundar-se na sabedoria universal e se enriquecer de paz após o trânsito afligente. Então, digamos, hipoteticamente, você, quando sai dos estudos fundamentais, você está ali na adolescência, aí você vai fazer um curso de graduação de filosofia, de antropologia, de pedagogia, de psicologia, de sociologia. Você vai se tornar um craque na área de humanas, né? Vai ter um corpo de conhecimento muito grande. E isso vai te gabaritar para fazer muitas coisas na área do conhecimento, da ajuda dos outros com esse corpo de conhecimento. Então, isso te deixa preparado para os enfrentamentos da vida. Agora, voltando para nós. Aquilo era uma ilustração. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós aprendermos e assimilarmos os conhecimentos e nos transformarmos, melhor nós vamos sendo como pessoas, como espírito em evolução, crescendo incessantemente. Com esse crescimento, nós ficamos aptos, gabaritados para enfrentar os dramas da vida, as coisas mais simples e as mais complexas. Percebe? Quando você vê hoje uma coisa que te causa ojeriza ou dificuldade de lidar com aquilo lá, pensa que aquilo está sendo difícil no grau de consciência que você tem agora. Quando você aumentar o seu grau de consciência, você olha aquilo lá com outro olhar, não mais com esse recuo. Mais água para a garganta cooperar. Olha só,
Desafetos e provas atuais, bênçãos e harmonia reduzem desses momentos passados que se expressam... Desafios e provas atuais, bênçãos e harmonia resultam desses momentos passados que se expressam, contribuindo para que se alcance a liberdade das marcas profundas ou arquétipos definidores do comportamento. Essas marcas são marcas de experiência, né? Experiências que nós vivenciamos e marca a personalidade. Por exemplo, de ser mãe, de ser pai, é um arquétipo que a gente desenvolve porque já tivemos várias vidas nesses papéis. Então vamos ler agora com vagar. Renasce cada espírito no corpo físico para aprender. Para aprender, nós estamos aqui para aprender. Não é possível que a gente passe 60 anos, 80 anos na existência sem aprender nada, sem pegar um livro, não fazer um curso, etc. Pode ser que tenha pessoas que passam por provações que não têm acesso à cultura, ao conhecimento. Não estamos falando dessa questão. Mesmo assim, muitas pessoas que têm restrição nesse acesso fazem de tudo para conseguir alguma coisa de acesso, para ler um livro, para fazer alguma coisa. Então, renasce cada espírito no... Deixa eu ver uma coisa. Não, é isso mesmo. Renasce cada espírito no corpo físico para aprender e aprofundar-se na sabedoria universal. Nós estamos num planeta de segunda categoria de provas e expiações. E nós temos muitas lições para aprender aqui nessa escola. E esses aprendizados que nós estamos fazendo são ingredientes do conhecimento universal. Nós conhecemos alguma coisa de astronomia, física, estudos sobre o universo. A gente está engatinhando nesses conhecimentos e à medida que a gente vai evoluindo, vai se tornando maior o nosso conhecimento. Os grupos étnicos os grupos étnicos evolvem, crescem, evoluem em raças que lhes facultam a ampliação de necessidades que contribuem para a aquisição do amor fraternal a fim de superar qualquer forma de preconceito ou presunção. Você já imaginou que nós vamos reencarnar? Me parece, eu falo isso com base numa pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, e lá diz que nós temos que conhecer todo o conhecimento do planeta para ir para planos mais elevados. Voltando ao texto aqui. Você já imaginou que nós provavelmente vamos passar por todas as etnias? Nós vamos vestir o corpo branco, preto, amarelo, por aí vai, todas as raças que o planeta tem, as culturas. Em cada cultura a gente vai aprender alguma coisa. Em cada agrupamento familiar nós vamos aprender alguma coisa. Todos os grupos de estudo, as instituições, todos os trabalhos em grupo, todas as pesquisas, são laboratórios onde nós vamos vivenciar vários papéis para desenvolver as nossas qualidades. Portanto, não é de bom tom o indivíduo não gostar de estudar ou de ler, porque ele vai ter que fazer isso inevitavelmente no processo evolutivo. Não esqueça que na vida espiritual as tecnologias, os conhecimentos são muito mais avançados do que os nossos em termos de acessar conhecimento. Você não vai querer sair daqui sem conhecer nada e chegar na vida espiritual sem nada para oferecer de ajuda aos outros ou de trabalho para a caminhada para a fraternidade universal. Agora você imagina, eu lembro tem um estudioso do Esperanto, o Zamenhof. O Zamenhof parece que é o criador do Esperanto.
Tem um outro autor que ele conhecia mais de 100 línguas. Mais de 100 línguas. Imagine a capacidade mental desse homem. E o Esperanto era uma delas, ele dava aula de Esperanto. Essa capacidade nós temos. Agora está sendo desenvolvida. Agora, se eu estou na escola para desenvolver essas capacidades e eu desdenho este aprendizado e não aprendo, eu fico com a minha mente embotada, cristalizada. Portanto, ignorante, casca grossa, todos os adjetivos negativos o indivíduo veste, porque ele não sai da mesmice que ele se encontra. Mas isso é engano se ele pensa que ele vai ficar eternamente assim, porque Joana de Ângeles fala, quando vem a prova e a pessoa não aprende com a prova, aí vem a expiação. E a expiação vai colocar a pessoa num estado de limite que ela não tem alternativa, ela não tem mais a opção de dizer quero ou não quero. Agora tem que ser assim. Por quê? Porque é estudado pelos benfeitores e eles vão ver aquilo que é melhor para o indivíduo. Por quê? Ele perdeu a capacidade de escolher. Perdeu, porque ele abusou demais da sua vontade, praticou muito mal, está perturbando a ordem social. Então ele vem internado dentro de um corpo limitado para conter os seus impulsos destrutivos. O amor pátrio, em razão das múltiplas experiências em diferentes núcleos terrestres, expande-se na necessidade afetiva universal por descobrir os mesmos valores com os quais todos se identificam em uma emoção comum. Esse amor pátrio, né, de defender o país, de falar bem do país, de comparar o país com outros países, vem de muitas experiências que nós já vivemos aqui no planeta Terra, em determinados países. Por isso que nós somos simpáticos ou antipáticos a alguns países. Só de falar de alguns países dá uma coisa gostosa, um encanto. E eu tenho, por exemplo, esse encanto, essa coisa gostosa com 2 países, a França e a Itália, e Portugal também, 3, França, Itália e Portugal. A França é muito mais afetivo, uma coisa muito gostosa só de pensar nesse país. Certamente eu já vivi lá, porque eu já me vi fora do corpo, em desdobramento, na cidade, volitando, fazendo algumas coisas. Uma experiência muito rápida, mas que caracterizou bem aquilo que eu vivenciei lá. Jesus acentuou a sua necessidade ao anunciar que antes que fôssemos, ele já o era, deixando-nos a segurança de que o atingiremos um dia. Deu para entender? Eu vou repetir. Porque aqui está falando dessas vivências anteriores, né? Que Joana de Ângeles fala como motivo do estado que nos encontramos. E aí está falando de Jesus, falando das suas vidas anteriores, antes de nós sermos aqui no planeta Terra, Jesus já existia. Olha só. Jesus acentuou a sua ancestralidade ao anunciar que antes que fôssemos, antes de nós existirmos, ele já o era, deixando-nos a segurança de que o atingiremos um dia, ou seja, um dia chegaremos lá aonde ele se encontra hoje. E quando nós chegarmos lá, ele está mais adiante, porque ele não para de evoluir também como nós. Deixa eu ver se a Thaís tem algum recado. Muito bem. A Maria Diná está ligada conosco, dando um bom dia para todos. A Maria das Dores. Bom dia, o Edson Giraldelli. Bom dia, Mário de Santo André. Bem-vindo, Edson, Maria.
Depois continuamos. Não te escusas a união fraternal e vence as antipatias que alguns reencontros te propiciam. São almas inamistosas que retornam ao seu caminho para a reparação. Deixa eu pegar uma pastilha. Ao vivo vale, né? É muito boa essa colocação, hein? Não te excuses à união fraternal. Não evite. Olha, pode ser que no começo, ao conhecer alguma pessoa, a gente pode ficar travado, com vergonha, inseguro. Seja lá o que for, a gente vai ter que enfrentar um dia. É a terapia da confrontação, do enfrentamento. Se eu fujo daquela situação aversiva, aquela situação ameaçadora, eu fujo, mas não resolvi. E aí eu crio coisas na minha mente dessa fuga. Por que eu fugi? Porque eu sou covarde, sou medroso, sou inseguro, eu vou dar mancada. E aí começa a fabricar um monte de coisas autodestrutivas por conta daquele não enfrentamento. Agora, se eu enfrento, eu fico com vergonha, não sei o que falar, enfim, eu dou um apagão, mas isso logo passa e eu continuo com a amizade. E isso vai recair em mim como afirmação da minha personalidade. Foi difícil conhecer aquela pessoa, mas eu consegui. Agora, por outro lado, nós podemos aprender a habilidade de conhecer pessoas, né? Treinar a conhecer pessoas, a ser mais simpático, mais empático, mais amistoso, para ter essa facilidade de conhecer. E isso vem através do treinamento. Então, não te excuses à união fraternal e vence as antipatias. Vence, lute, se fortaleça para tal, que alguns reencontros te propiciam. São almas inamistosas que retornam ao teu caminho para a reparação. Retornam ao teu caminho, já estiveram no nosso caminho. Então, eles não são anônimos que caíram de paraquedas na nossa vida. Aquele cunhado que é introduzido na vida da família que já está estruturada e causa alguma coisa na família, é alguém que está voltando, não é alguém que está aparecendo de primeira vez. É voltando. O parente que estava sumido, que desapareceu, que está voltando à família ou o amigo, a gente volta para reparar, para melhorar aquilo que não foi bem feito. Guardas mágoas inconscientes e crês que volverão a fazer-te mal qual antes ocorrera. Talvez sejas tu aquele ofensor que carrega a culpa e evita o confronto. Me parece que no processo evolutivo vai chegar uma hora que nós vamos perceber o seguinte, olha, não é lucrativo guardar mágoas, não é inteligente guardar mágoas, não é lucrativo no sentido de evolução, de crescimento, de continuar a nossa trajetória e não ficar parado. Não vale a pena a mágoa. Agora, a gente está falando isso de um ponto de vista do ego com as suas restrições. O espírito mais elevado, ele não vai ter mágoa. Por quê? Porque ele já venceu isso. Ele já venceu as suas imaturidades para não carregar mais mágoas, inimizades, que traz uma série de prejuízos na nossa relação com o outro e conosco mesmo. Porque se eu guardo uma mágoa, uma imagem, uma ideia, uma fala ruim dentro de mim, essa coisa ruim vai contaminar o meu interior e me atormentar. Deixa eu ver aqui as minhas. Nada ocorre como fenômeno do acaso, da desorganizada lei da coincidência. Nada ocorre como fenômeno do acaso. É esse que eu falei, caiu de paraquedas na família. Não, ele está voltando de paraquedas. Ele já conhece muita gente aí, por isso que
Para algumas pessoas da família ele vai ser simpático e para outros vai ser antipático. Há uma hábil programação em todas as vidas, em todas as existências. Para dizer isso, que Joana de Ângeles está falando, que não é casualmente, mas há uma hábil programação. Não recalcitres hoje, a fim de que não tenhas que repetir mais tarde em condições menos favoráveis. Aquela fala que muitas pessoas têm, eu vou aguentar o meu marido ou a minha mulher nessa vida para na outra não voltar. Vai voltar sim, olha só. Aquele que se faz adversário, não recalcitres hoje a fim de que não tenhas que repetir mais tarde em condições menos favoráveis. Imagina que hoje a sua mulher é sua mulher e amanhã ela vem como seu pai carrancudo, bravo. Como que ele vai ser como pai carrancudo, déspota com você? Hoje, como marido ou mulher, é mais fácil a relação. Amanhã, se cada um vem numa posição diferente, pode ser mais difícil. Por que vem diferente? Porque não acertaram na vida presente e gerou mais problema. Aquele que se faz adversário também ignora a razão, porque não gosta de ti. O outro também, não só a gente o que sente pelo outro. Age por automatismo o mal-estar sobre o outro. No inconsciente está a razão dominante que a reencarnação impõe como sendo o mecanismo de reajuste com as leis divinas. No inconsciente estão as nossas memórias do passado e do presente, de vidas anteriores, da vida anterior a dessa vida, e lá estão as causas de coisas que acontecem no presente que a gente não tem acesso. Por quê? Não tem acesso por causa da imaturidade. Se a gente vê algumas coisas, a gente sai correndo, não consegue lidar com a situação e se atormenta e acaba perdendo a existência. Então a gente tem que se fortalecer, fazer bastante musculação psíquica, emocional, para lidar com aquela situação que hoje é difícil e amanhã pode se tornar mais factível. Percebe? Então, por exemplo, eu tenho que enfrentar uma relação de luta de poder, né? De poder com alguém que me coloca para baixo, que me desrespeita, essa pessoa com quem eu convivi na vida passada. E eu não enfrento a existência atual junto dela, porque eu não tenho condições de encarar ela. A minha relação com ela é muito destrutiva. Na vida atual eu vou aprendendo coisas que podem estar ligados àquele passado para me servir de força aprendida para depois lidar com ele. Percebe? Então, numa existência eu posso trabalhar para me fortalecer para depois resgatar o débito. Às vezes o sofrimento que eu estou enfrentando agora não é o resgate, é só a consequência do mal que eu pratiquei. O resgate é fazer o bem, é sofrer e fazer o bem. Deixa eu ver como está o nosso tempo. 4 minutos. Olha só, gente. Mentes sábias estabelecem diretrizes e programas para o processo de iluminação das criaturas. Imagina uma pessoa altamente capacitada, treinada, que vivenciou aquilo que faz, foi treinada, cresceu com tudo isso, é uma pessoa muito gabaritada na programação reencarnatória. Ele pega a nossa ficha, avalia todo o nosso histórico, ou aquilo que é possível, vê quais são os nossos pontos fracos, pontos fortes, nossas habilidades, nossos defeitos, e junto de nós faz uma programação a fim de superar esses defeitos de personalidade e acentuar características positivas. Somos treinados para isso, reencarnamos nos propondo a seguir aquela diretriz para melhor aproveitar a existência. É isso que nós tínhamos que fazer. Muitas vezes a gente sai fora dos trilhos e vai por caminhos tortuosos e gera mais perturbação. Então vamos aprender a escolher positivamente, a estar alinhado com a nossa programação reencarnatória.
Um beijo para todos e até a próxima semana. Você acompanhou Desafios e Soluções.